Aleluia! Pai, obrigado pelo presente que temos hoje. Em nome poderoso de Jesus, somos gratos. Guia-nos pelo teu poderoso Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Certo, esta é uma lição bíblica muito simples e direta, e eu preciso que vocês apenas compreendam e assimilem os principais aspectos e ensinamentos da mensagem. Então vou dar os pontos de antemão, com antecedência, antes de prosseguir. Número 1. O primeiro mandamento. Número 2, o substituto. Número 3, o erro que foi cometido. Pegando os pontos. Sabem os pontos de antemão. Número 4, o ponto da profecia, que é um aspecto crucial e relevante. Número 5, o ponto do alvo, que representa o objetivo principal e a sua importância. Número 6, o ponto do lugar, que indica a localização específica e o seu contexto. Número 7, o ponto do dilúvio, um evento de grande significado e impacto. Número 8, o ponto do homem. Número 9, o ponto F. Por último, o número 10, o qual é o remanescente. Então, 10 pontos. Espero que vocês entendam a mensagem. Você não entende esta mensagem simples. O ponto número 1 é o que o comando significa. Ponto número 2, o ponto de substituição, que se refere à capacidade de trocar elementos. Número 3, o ponto de erro, que indica onde falhas podem ocorrer. Número 4, o ponto da profecia, que se relaciona com previsões. Número 5, o ponto-alvo, que representa o objetivo principal. Número 6, o ponto de lugar, que especifica a localização. Número 7, o ponto de inundação. ILT break time igual 0.5 SFGT. Número 8, o ponto do homem. Número 9, a terra e o ponto número 10, os remanescentes. E o título da minha mensagem é A Misteriosa Mulher. Tudo bem. Glória a Deus. Então, como vocês podem ver de forma bastante evidente, esses são pontos realmente muito simples e os pontos apresentados não são longos e, de fato, a sua extensão não é considerável. Eles não são longos como os princípios da 7ª série. São pontos bem curtos, então você pode lembrar deles facilmente. Ponto número 1. O comando Mateus 22, 36, 37 e 38. Qual é realmente o maior mandamento da lei?
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? 37 Jesus lhe respondeu com grande sabedoria: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, dedicando-lhe cada parte do teu ser e da tua existência. Versículo 38. Este é o primeiro e o mais importante grande mandamento de todos. Certo. Segundo, versículo 39. E o segundo mandamento, semelhante a este, é o grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, com todo o teu ser. Então, senhoras e senhores, vocês podem ver por este primeiro e importantíssimo ponto que o mandamento amarás o Senhor teu Deus foi muito claramente e devidamente classificado. Todo mundo diga classificado. Isso significa que foi colocado em uma ordem específica e bem definida. Entenderam? Diferente da maioria dos outros mandamentos, nos quais você fica se perguntando qual é a ordem ou qual é mais importante. Entendeu? Esse aqui já foi classificado para nós. Ele foi classificado como o maior de todos. Espero que você tenha entendido. Ele foi classificado como o maior teste. Isso significa que sempre que algo precisa ser classificado, quer dizer que existem outros que também vão aparecer. E à medida que essas outras coisas aparecem, elas desafiam ou colocam em xeque a primeira. Por isso a classificação: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se houver dois, qual é o primeiro? Espero que entenda o que digo. Então, você só tem instruções classificadas quando existem opções conflitantes ou alternativas disponíveis para consideração. Então, se eu te der algumas instruções na obra e disser: construa uma parede, reboque os blocos, faça esse concreto, comece a fazer o telhado e queive a fundação, qual dessas vem primeiro? Porque eu te dei 5 coisas, entendeu o que eu quero dizer? Então, é só porque existem várias outras. Mas a gente pode cavar a parede, pode construir a parede, pode fazer a fundação, pode fazer esse concreto, pode começar a fazer os blocos, pode rebocar, pode. Então, caso a gente se depare com uma dúvida sobre qual delas, e principalmente quando todas parecem importantes, você está aí ou vai sair? Você entendeu o primeiro ponto? O segundo comando? O substituto. O substituto do substituto. De fato, realmente mesmo. Você ainda está aqui. Meu tema é uma mulher misteriosa. O substituto de. Eu vou continuar o ponto, mas o ponto é o substituto. Mais substituto do que? O substituto desse mandamento. O substituto desse mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Existe algo que possa substituir isso? Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem profundamente suas esposas, com um amor sacrificial e incondicional.
Assim como Cristo também amou a igreja com um amor profundo e incondicional e se entregou por ela de forma sacrificial. Esse é o substituto fundamental e essencial do grande mandamento para todos os crentes. Maridos, amem suas esposas. É o substituto. Hoje, nos Estados Unidos, isso substituiu um amarás o Senhor teu Deus. E não só nos Estados Unidos. No mundo todo isso é visto como sinônimo. Mas não pode ser o substituto. Porque Jesus não só nos deu o mandamento, mas ele o classificou, colocando-o acima dos outros. Se ele tivesse apenas dito, ame o Senhor, já seria algo bom. É algo muito bom. Ele disse que é o primeiro, é o maior. Isso significa que toda uma série de outros que vão surgir para tentar desafiar esse. Agora sabemos qual é o primeiro. Então, o grande e verdadeiro substituto desse grande e importante mandamento é este: marido, ame muito a sua esposa. O que eu estou pregando? Para ser realmente muito sincero, não me importo, por favor, se você gosta desse tipo de mensagem. Isso realmente não significa muito para mim, talvez porque, eu não esteja pregando exatamente o que você esperava de um sermão completo e aprofundado sobre o tema da família, que é tão importante para todos nós em nossas vidas diárias. Então, o primeiro ponto é que o mandamento se sustenta por si só. Ele tem uma classificação. Ele recebeu sua posição. Só faz diferença a ordem quando existem muitos. Se você tem várias esposas, então a primeira esposa se destaca. Mas se é só uma esposa, ela é a esposa, não a maior nem a primeira. A primeira e a maior esposa. Sim. Você entendeu? Sim. Então, o substituto que normalmente se torna uma fatia de pão entrou em cena agora, finalmente. Mas onde as pessoas sentem que quando você ama a sua esposa, você ama o casamento e é um homem dedicado e devotado ao casamento, você está realmente amando a Deus. Oh, sim. Não é verdade? É como se fosse sinônimo de um homem que realmente ama a Deus e serve. Deus, um homem realmente piedoso. Sim, o homem ideal de Deus. Recentemente, a conferência Dan Olu teve um pastor leigo ideal. E é assim que o homem ideal de Deus é um homem de família ideal. É por isso que decidi. Esqueci seu nome, Morrison. Sim. Decidi retirá-lo e mostrar a vocês que ele se tornou um substituto. Amar a Deus foi substituído pelo amor ao casamento e foi trazido como uma escritura sagrada. Mas a Bíblia diz que o marido ame sua esposa e tenha um casamento realmente verdadeiro. Você entendeu? Então, o número 1 é o comando.
O número 2 é o substituto. Número 3, o erro. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Agora, Paulo não é Deus. Só quero deixar claro. Foi um homem muito mau que foi salvo. Ok, o que mesmo? Homem muito mau que foi salvo por Jesus. Um assassino. Sim. E usou muito do sangue de Jesus. Ensine. Então, a maioria dos escritos dele nos ajuda a entender as palavras de Jesus. Se você realmente quiser analisar de verdade, eles nos ajudam a entender o que Jesus estava dizendo, porque Jesus é o Filho de Deus. E são as palavras de Jesus que estão em vermelho e são únicas de um jeito especial. Então vamos olhar e ver. Paulo está trazendo um pouco de luz para esse grande mandamento que nos foi dado por Jesus Cristo. Qual é o maior? Diga qual é o maior. Amar a Deus. O amor substituto é, na verdade, o casamento. Ser um homem de família ideal não é a mesma coisa que amar a Deus de forma verdadeira. É um substituto e é um erro grave e profundo. Estamos no ponto número 3, erro. Vou precisar, propósito, erro. Coloque 2 versículos na tela, não um. Preciso coloque 1 Coríntios 7, versículo 32, versículo 33. E eu precisava que você pegasse seu lápis e nós vamos sublinhar 2 frases. E você vai ver que, se você lê em inglês e você leu, seu amigo vai perguntar qual é o significado disso. Como você chama isso? Palavra em inglês. Se você estudou inglês, verá 2 frases diferentes. Primeiro de tudo, no versículo 32, irmão, faça isso. Como você pode fazer para ter os 2? Você pode diminuir o tamanho primeiros 32. Eu te teria sem cuidado. Aquele que não é casado cuida das coisas que pertencem ao Senhor. Como ele quiser, preciso que você sublinhe 3 palavras. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Então, no versículo 33, preciso que você também leia até o final e sublinhe o último. Por favor, sua esposa. Eu preciso de. Você tem esses 2 versos. Y. O erro, please the Lord, em inglês é diferente de please his wife. Então você perceberá que a parte triste não é o que eu disse, mas há uma certa afirmação que ele fez no versículo 33, uma certa palavra que, infelizmente, coloca o segundo versículo sob outra perspectiva, entende? Eu queria que essa palavra não estivesse lá, sabe? Porque a palavra que está lá é mais, entende? Mas, que significa que, pelo contrário, como alguém que está fazendo isso? Sim, essa alternativa, que é o oposto, na verdade está tentando agradar a esposa. Isso é muito diferente de tentar agradar ao Senhor. Quase o contrário. Sim. Vá.
Sim. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, das preocupações e dos afazeres terrenos, que são inerentes à vida conjugal. Como ele pode agradar sua esposa? Então, isso significa que agradar ao Senhor e agradar à esposa são coisas completamente diferentes. Infelizmente, a palavra por favor possui um significado muito mais profundo e complexo do que geralmente se percebe. Eu disse vavá. E significa acomodar as diversas opiniões. Você vê, ele realmente não escreveu praticamente todas essas coisas. Estou apenas lendo para todos nós. Não sei se você entendeu minha dificuldade. Alguém está ofegante lá embaixo. Tem. Acomodar-se, que em grego significa adaptar-se ou ajustar-se, é o ato de ceder e conformar-se. Isso se aplica às opiniões expressas, aos desejos profundos e aos interesses particulares de todas as pessoas a quem você está tentando agradar ou satisfazer plenamente. Para acomodar-se. Esta palavra, por favor. Portanto, agradar ao Senhor é acomodar-se às opiniões, desejos e interesses do Senhor. É isso que significa agradar ao Senhor. Então o outro está dizendo agradar a sua esposa. Mesma palavra. Acomodar-se às opiniões da esposa, aos desejos da esposa e aos interesses de. Quais são os interesses de uma esposa? Família, filhos, vida, estar comigo, atenção para mim. São coisas diferentes. É um erro grave e significativo substituir o amor a Deus pelo amor à família, ao casamento, à esposa e assim por diante, ou seja, por qualquer outra coisa. É um erro. Não são a mesma coisa. E é incrível que Paulo tenha colocado isso em versículos tão impressionantes bem diante de nós e usado a mesma expressão em inglês. Agradar ao Senhor, agradar à esposa. Não escrevi a Bíblia. Meu nome não está lá. Você já viu isso em algum lugar, minha Ive? Se você procurar meu nome, ele não aparece em lugar nenhum. Sim. Então, agradar a Deus é algo muito diferente de agradar a sua esposa, de fato. Sim, mas é como se, por outro lado, o que você faz agradasse esse outro lado? É por isso que é importante para um cristão, quando ele vai se casar, ter seu cônjuge. Eu não vi vocês aí. Ok. Tipo, você tem estado meio quieto. Você conhece esse assunto. Eu não sabia se isso era algo errado. Quer dizer, eu vi algo errado? Tipo, não tem nenhum amém, não tem nenhum sei, não tem nada. Parece que você nem parece feliz. Está até de preto como se estivesse de luto. Você está triste com alguma coisa, talvez? ILT, break time igual 0.5 SVGT. Você não está triste com absolutamente nada, de verdade. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Você realmente gosta da mensagem, do comando, do substituto, do erro. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Eu tenho mais 7 deles para ir ainda.
Então. E só como um adendo, eu só vou deixar um comentário à parte. Só que isso não faz parte da mensagem. Quer que eu faça esse comentário? Isso realmente não faz parte da mensagem. Tem certeza que quer que eu fale isso? Não faz parte dessa mensagem, mas é tipo algo à parte que eu deveria comentar. Beleza, eu vou falar. Por que você diz? Agora, diferente de Jesus, que não disse porque não se casou, ILT, break time igual 0.5 SVGT, diferente de Jesus, que não disse porque não se casou, Paulo deu um passo significativo além e eu vou usar as mesmas palavras em inglês que ele. ILT, break time igual 0.5 SVGT 37, 38. Precisaremos deles juntos novamente. 37, 38, 7, 37, 38. Preciso sublinhar as duas palavras. Sublinha 3 palavras em inglês. Desta vez você vai sublinhar apenas 2, certo? Apenas 2. E esses 2 vão te ajudar. Um faz bem e o outro faz melhor. Faz bem e faz ainda melhor. Então, aqui ele está apontando que qualquer pessoa que não se case, e ele percebeu que qualquer indivíduo que realmente precise se casar é uma situação que merece atenção. Você vê. Sim. Então não é isso que faz bem. Eu quero isso. O segundo faz bem. Segundo, não. Isso não funciona bem. E remova-o rapidamente. Há outro que faz bem. Você sublinha que o errado faz bem. Está bem ali na próxima frase. Faz bem. Ok, 2 palavras. Agora, o cabelo branco não está na Bíblia porque está em itálico. Não está em itálico na Bíblia? Sim. Então significa que não está lá. O tradutor adicionou. Então, na verdade, isso deveria ser lido assim: aquele que se dá em casamento ou se casa faz bem. Mas aquele que não dá ou não se casa faz melhor. Vaza. Mas você sabe, eu não escrevi nenhum desses negócios. Por favor, NLT. Ok, mude para NLT. Ouvi dizer que tem alguma coisa aí. NTLH 37, 38. Se ele decidiu que a família agora vai se casar, não há agência e ele pode controlar sua paixão. Ele mora bem para não se casar. Então a pessoa que se casa com seu noivo está bem. E a pessoa que não se casa se sai ainda melhor. É melhor fazê-lo bem e melhor. Então, misteriosamente, quando todos nós citamos durante nossos casamentos, nossos matrimônios,
tem que ser uma ajudadora para ele ou, por trás de todo grande homem, há uma grande mulher. Você vê que ele está dizendo aqui que a mulher rebaixou ele de fazer melhor para fazer apenas bem. A pessoa que não se casa se sai muito melhor, ainda muito melhor. Então, a partir de hoje, quando você realmente vir alguém que está profundamente dedicado ao seu casamento e à sua família, não pense que é apenas um homem que verdadeiramente ama a Deus, mas sim alguém que demonstra esse amor de forma concreta e visível em suas ações diárias. Não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa. Só não cometa esse erro. Por favor, esse é o ponto que estou tentando explicar. Isso te rebaixa. Não escrevi isso. Sim. Um dia eu disse para meu irmão: eu vejo você como alguém que ama muito a sua esposa. Eu não vejo como alguém que ama a Deus. Eu disse: eu quero dizer, você é realmente, tipo, um bom homem de família e muito dedicado. E sabe, um dia a esposa do irmão faleceu, e quando chegou a hora de ir até o caixão, e ele foi até o caixão, assim que ele viu a esposa, ele desabou. Quero dizer, ele simplesmente desabou. Ele chegou a desmaiar. Tiveram que jogar água nele e reanimá-lo com médicos. Sim, sim, no funeral da esposa dele. Isso é amor. Sim, isso é o verdadeiro amor profundo e sincero que sentimos e que nos une de verdade. Mas não é o mesmo que amar a Deus. É fazer o bem. É uma coisa maravilhosa. Eu desejo que todos vocês desabem num dia assim. Quero dizer, sua esposa vai ficar feliz de ver que você desabou. É tipo, Shari, eu sou tão preciosa que ele desabou. Quero dizer, se você está sentado ao lado da sua esposa, não gostaria de me ver desabando por você? Eu pergunto a ela se ela não gostaria, tipo, de ver você desabando. Eu desmaiei. E em todos os funerais que eu oficiei, nunca vi ninguém desabar, mas ele desabou quando viu. Ele desmaiou. Talvez essa pessoa não fosse pastor. Preciso descobrir. Sim, não. Você não era pastor. Sim. Eles não são a mesma coisa. O ponto substituto número 1 é o quê? O ponto de comando número 2 é o quê? Ponto substituto número 3. O ponto do erro número 4. A profecia milímetro Gênesis capítulo 3. Então, neste momento, nossa mensagem está tomando outro rumo. A mulher misteriosa e muitas dessas partes podem ser misteriosas. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e comerás. Todos os dias da tua vida serão pó. Porém, antipatia entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, a profecia é que uma mulher será realmente muito importante para derrotar o diabo. É exatamente isso que significa.
De fato, verdadeiramente. Uma mulher, veja bem, isso será muito importante. Agora, só como um breve comentário à parte, se por acaso houver 2 navios, ou digamos, 2 carros que estão se movendo na estrada, ILT break time igual 0.5 SVGT,